Turminha, prontos para a reta final deste ano, graças a Deus. Última de puzzle, será? Acho que não, hein? Acho que tem mais umzinho, prometo. Mas esse aqui é o penúltimo, né? Então estamos acabando, últimas aulas, né? Eu quero finalmente me livrar, né, do assunto da climatologia. A gente está aí há um tempão debatendo, né, fenômenos atmosféricos. E eu vou finalizar esse debate, pelo menos uma parte dele muito grande, nesse vídeo de hoje. E eu finalizo mesmo na aula da semana que vem com o próximo Edpuzzle, né? O que falta a gente debater nesse tema, professora? Se fala tanto, o que está faltando, né? Falta a gente debater, por exemplo, a questão das camadas da Terra. Todos esses fenômenos, né, que a gente tem debatido, a questão do tempo, do clima, elementos do clima, fatores do clima, eles têm a ver com as camadas da Terra, perdão, tem a ver com a atmosfera, né? Dentro dessas camadas que a gente divide a Terra, né? Dentro desses sistemas, né? Então, biosfera, litosfera, hidrosfera, a gente está falando da atmosfera, que é essa camada gasosa que envolve a Terra, mas ela não é uma camada homogênea, né? Ela é uma camada bem heterogênea. E ela tem a sua repartição, que a gente diz que é vertical, das zonas mais baixas para as zonas mais altas, que é o que a gente vai debater um pouquinho agora. Eu tenho certeza que vocês já viram uma imagem dessa no período do ensino fundamental, porque é clássico estudar a atmosfera dessa forma. A gente também poderia estudar através dos elementos químicos, né, e a composição que cada uma dessas camadas terá. Porém, a gente usa aqui, dentro da climatologia, dois elementos, né, a altitude e a questão da temperatura. Então, a altitude vai fazendo com que a gente tenha variações dessa composição dessa camada. A gente divide, então, em cinco partes, e a gente vai olhar, né, essas camadas um pouquinho melhor no próximo slide. Só para a gente ver essa imagem bonita aí, né, da super interessante, e a gente perceber que a maior parte, né, dos fenômenos que a gente vê, né, visível para a gente, elas acontecem aqui na troposfera, né? Então eu acho bonita essa imagem, né, com o Monte Everest. Professora, mais alto, chega lá na estratosfera? Não, montanha mais alta. Não, não chega. Olha aqui o Everest, né? Então, mesmo os nossos eventos mais elevados, vamos dizer assim, eles ficam aqui na troposfera, que é a nossa camada mais baixa. Mas vamos para o próximo slide, que isso ficará mais claro. Para isso, eu trouxe aqui. Então, cá estamos, né, com o nosso lindíssimo, belíssimo planeta Terra, né? Como falamos, nós temos cinco camadas da atmosfera. A primeira é a troposfera. A troposfera ela não é homogênea, né? Ela diverge nos polos e, por exemplo, na linha do Equador. Nos polos ela é um pouco mais fininha, enquanto na linha do Equador ela é mais grossa. E ela tem uma variação de temperatura também. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, próximo aqui, né, do chão, da superfície, a gente vai ter uma média, ok? Vai variar de local, vai variar com a estação do ano, nós já vimos isso, mas uma média, né, de 15 e 20 graus Celsius. Enquanto nas zonas mais elevadas da troposfera, nós estaríamos aí em zonas de 60 graus negativos. Praticamente tudo que a gente tem de eventos, né, da atmosfera, eventos climáticos, elas acontecem aqui na troposfera, né? As nuvens, a questão das chuvas, né, a nossa vida, as aves, os aviões, tudo fica aqui. E percebam que ela até que é fininha, né? Uma das camadas mais finas, ela tem aí os seus 10 quilômetros em média, né? Vai variar de lugar para lugar, mas é por aí. A segunda camada seria a queridíssima estratosfera, né? Um pouquinho mais elevada e também com uma temperatura um pouco mais fria, um pouco mais gelada. Perceba que essa camada ela é responsável aí, onde a gente consegue visualizar a própria questão da explosão atômica, né? Pensando em Hiroshima e Nagasaki. Onde que a nuvem foi tão alta, mas tão alta que ela chegou à estratosfera. É aqui também onde a gente consegue enviar aí os balões meteorológicos para a gente conseguir medir, tentar aquela previsão à la cigana, né? É aqui também na estratosfera que nós temos a famosíssima e importantíssima camada de ozônio. Se a gente fizesse uma classificação que não é essa baseada na questão da temperatura e da altitude, a gente poderia falar, inclusive, que essa camada, que ela diferencia de todas as outras, ela é uma ozonosfera. Alguns químicos, inclusive, dividem dessa forma. Essa ozonosfera, ela diferencia das outras porque aqui a gente tem o ozônio. Diferente do oxigênio, que só tem duas moléculas, né? Duas. Outro termo que usa, pera só um minutinho.
átomos, né? Então, diferente do oxigênio, que nós temos 2 átomos, né? O ozônio nós teríamos 3. 3 é melhor que 2? Não, não necessariamente, né? Essa camada, ela é quase que um verdadeiro protetor solar, vamos dizer assim, porque a radiação solar, né, quando ela chega na Terra, ela encontra essa camada de ozônio, encontra então esse gás, né, na estratosfera, e boa parte dessa radiação ela não vai conseguir penetrar na Terra, ela já vai ser devolvida ali mesmo, chegou já vai, né? Então isso protege a Terra, por exemplo, de receber muita radiação, de ficar, né, de torrar no Sol. Então ela é importantíssima. É claro que a gente debate bastante, né, camada de ozônio, quando a gente fala aí das mudanças climáticas, que graças ao clorofluorcarbonetos, né, os CFCs, a gente tem feito com que essa camada, que ela tem a sua espessura, né, diminuísse, né, então ela ficasse cada vez mais fininha e que em algumas regiões já surgissem alguns buracos, né, principalmente ali nas regiões dos polos, que são os famosos buracos na camada de ozônio, bastante importantes. Então, é um assunto que vira e mexe, cai no vestibular, para a gente fazer essa relação, né, com a camada de ozônio e o aquecimento global, porque ela tem essa importância. O problema do ozônio, né, imaginando que o ozônio pudesse descer, né, que ele chegasse até a gente, é que ele que é um gás tóxico, né, ele poderia matar algumas pessoas, algumas espécies, né, algumas formas de vida. Ele também é um gás, né, fedido, não sei, nunca cheirei, mas dizem que ele é fedido. Então é bom que ele fique lá, né? A camada de ozônio ela é muito importante, mas é bom que ela continue onde ela está, né, ali na estratosfera, que não desça, né, que esse ozônio não se dissipe pela atmosfera também. Um dos problemas, né, que essa questão da diminuição da espessura da camada de ozônio pode trazer é a questão do câncer de pele, né? Eu sei que a gente debate o aquecimento global, derretimento das calotas polares, né, e tudo mais, mas a questão da saúde também é muito importante aqui, porque a camada de ozônio, como eu falei, ela é um verdadeiro protetor solar fator 90, né? Ela impede com que os raios UV cheguem de forma tão incisiva na gente. Então, se a gente tem essa diminuição dessa camada, talvez a gente tenha mais cânceres de pele no futuro. Depois da estratosfera, lembrando que entre cada uma, né, dessas esferas nós temos uma pausa, né, uma zona de transição. Não é assim, a troposfera depois de estratosfera, pá, não. Tem uma tropopausa, né? Então a gente tem uma tropopausa e entre a estratosfera e a mesosfera a gente tem uma estratopausa, né? E assim vai. Cada uma dessas camadas tem uma zona de transição. A mesosfera, ela vai ser uma região que também é muito importante para a gente, né? Se a estratosfera tem ali a camada de ozônio, que vai proteger a gente dos raios ultravioletas, a mesosfera é muito importante porque protege a gente dos meteoros, né? Então, o meteoro, quando ele chega, né, na nossa superfície, aqui na Terra, ele não consegue chegar até efetivamente a gente, porque ele acaba se dissipando ali na mesosfera, né? Então, a mesosfera é muito importante. Depois, nós temos uma camada que ela é bem maior. Vamos olhar aqui para esses números. Aqui a gente está falando de 6 a 20 quilômetros de espessura, uns 30 quilômetros, né? Outros 30 quilômetros de espessura. Aqui, de repente, a gente está falando, né, de 500 quilômetros. Né? A gente está falando de altitudes enormes e são camadas muito grandes, camadas grossas. Né? Aqui, ó, a gente está falando de 500 quilômetros. Né? Então, ela é uma camada muito grande. É nela que a gente ocorrem, né, os fenômenos como a aurora boreal e é também onde a gente encontra as ondas de rádio, onde elas são interceptadas. E por fim, a exosfera. A exosfera ela é bem interessante porque ela é uma zona de transição da atmosfera para o espaço. Né? Então, o que a gente encontra lá? Os nossos satélites. Vamos olhar nessas temperaturas aqui no ladinho? Olha só, percebam, como eu falei, essas duas últimas, né, esferas, elas são muito maiores em termos de espessura do que as outras. Embora todos os fenômenos climáticos aconteçam aqui nesses 10 quilômetros da troposfera. A termosfera e a exosfera, a gente percebe que são zonas extremamente quentes. A gente está falando de mais de 1.000 graus Celsius. A exosfera são mais de 2.000 graus Celsius. E aí vocês podem perguntar, professora, como é que bota o satélite lá? Não devia estar pegando fogo, não devia estar explodindo, né? Poderia, mas não acontece isso porque ali o ar ele é extremamente rarefeito. Então, como não tem
essa presença do ar, o calor ele não consegue se dissipar, né? Não tem muita coisa lá, é quase um vácuo. Então o calor não se dissipa. Para maiores explicações, vocês perguntem para o professor de física de vocês, porque é complexo mesmo. Mas entendam que a ausência, né, da presença, né, do ar faz com que esse vácuo não permita a propagação do calor. Então dá para a gente colocar lá os satélites de boa, que não vai pegar fogo. Aproveitando o bonde, né, para falar aí da camada de ozônio, vamos falar um pouquinho do efeito estufa. Muitos de vocês sabem, o efeito estufa ele é um fenômeno normal, ele acontece de uma maneira comum na natureza e é muito bom que aconteça. Afinal, é através do efeito estufa que a Terra não vira uma bolinha de gelo, né? Mas a gente vê muito na mídia, na televisão, os professores de geografia e tudo mais falam muito sobre efeito estufa para falar sobre a questão do aquecimento global. E a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? A sociedade e os fenômenos da natureza, eles são complexos. Não é porque o fenômeno ele é agravado pela sociedade que ele é um fenômeno ruim, né? O efeito estufa, ele é muito fácil da gente pensar quando a gente lembra o que acontece quando a gente estaciona um carro num lugar, né, sem cobertura. Vai chegar calor, né, a radiação vai vir do sol e o carro vai ficar extremamente quente, né? Por quê? Porque esse calor ele não consegue sair. O vidro do carro impede que tenha essa movimentação do calor. É o que acontece com a Terra, né? O fato da gente ter uma atmosfera com gases bonitinha faz com que parte da radiação que chega na Terra, embora uma boa parte a gente devolva, né, imediatamente, como por exemplo a gente viu lá na camada de ozônio, uma parte entra na Terra, né? Uma radiação um pouco melhorzinha, né? Entra é, o ultravioleta vai embora, né? A maior parte, mas o infravermelho entra aqui um pouquinho bonitinho. Então, esses raios, né, vão conseguir se manter aqui, né? Uma parte fica refletida, fica na Terra, vai aos pouquinhos, volta, né? Porque a gente é uma conta de soma zero, ele volta, mas ele vai aos pouquinhos e a Terra consegue manter o seu calor, né? Ela não fica uma bolinha de neve. Já quando a gente está falando da poluição, né, é que, imagina só, a gente joga lá um monte de dióxido de carbono, né, os combustíveis fósseis, um monte de tranqueira na atmosfera, a atmosfera vai ficar o quê? Mais grossa, né? Essa camada de gases, ela vai ficar mais grossa. E a radiação vai entrar, mas não vai conseguir sair. Isso, né, numa escala de tempo aí um pouco maior, vai ocasionando aquilo que a gente chama de aquecimento global, né? A Terra vai ficando mais quente por conta do efeito estufa. Uma relação importante para pensar o efeito estufa é o albedo, né? Ops, pulei spoilers, spoilers. Uma questão importante para pensar o efeito estufa é o coeficiente de reflexão. O que é esse coeficiente de reflexão? Né? É a quantidade, né, que é radiada, né, que reflete em relação à radiação. Então, se você pega os corpos, né, qualquer material que seja preto, como o asfalto, ele absorve, né, essa radiação. Ele não reflete, como por exemplo o asfalto. 5% apenas é refletido de volta para a atmosfera no asfalto. O resto tudo ele retém. Já a montanha, né, por exemplo, que tem uma cobertura branca, 90% a 95% é mandada de volta para a atmosfera. É por isso que quando você está numa região de neve, né, é recomendado você passar protetor solar e usar óculos de sol. Você pode ficar até cego. Por quê? Porque reflete tanto, né, aquela radiação que pode ir direto para você. Você pode se queimar, né, no deserto, numa área de neve, né, e você pode ficar cego. Então, o albedo, ele é inclusive um fator climático, né? Ele altera os elementos climáticos, né? Vamos relembrar disso, né? Então, você pega, por exemplo, uma região, uma cidade, né? A gente tem o quê? Uma área muito quente. Por quê? Porque o asfalto ele absorveu completamente aquele calor, né? Então aquele calor vai ficar ali próximo à superfície, ele não vai voltar. É diferente, por exemplo, quando a gente pega as florestas também, né? As florestas é mais ou menos uns 20%, igual tá aqui, né? O Campo Verde. É uns 25%, porque ela precisa desse calor também para fazer todos os seus processos de reprodução. Mas ainda assim não é 5%, né? Não à toa que vai surgir um outro fenômeno, né, climático que é muito importante para a gente que vive na cidade, que é a questão das ilhas de calor, né? Então a gente tira a cobertura vegetal, coloca um monte de asfalto lá, preto, que absorve essa radiação, fica um calor infernal. A gente constrói um monte de
prédio, que são verdadeiras barreiras que vão criando zonas diferentes de alta e baixa pressão ao longo da cidade. Então a gente vai alterando completamente aquilo que a gente vai chamar de microclima, né? Então é por isso que o albedo ele é um fator climático, né? Sendo esse coeficiente de reflexão. Belezinha? Eu ia começar com o Aurinho, mas vou começar pelo clima de emoções. Vamos ver o que é isso? Como é que a gente faz para entender essa bagaceira aí? Para entender o clima de monções, eu trouxe aqui para vocês um mapinha bonito, que é uma imagem de satélite, na verdade. A imagem de satélite ajuda a gente a olhar o relevo, o que tem por trás, né, desses países, dessas fronteiras, né, para além das questões políticas que delimitam elas. Para começar, a gente pode colocar aqui em dúvida uma questão que uma vez me fizeram em sala de aula. Por que a divisão dos continentes ocorre entre Europa, Ásia e África? Né? O que justificaria existir 3 continentes? E a verdade é que a definição, né, continental envolve uma grande porção de terra. Se todo o continente americano é uma América só, a gente poderia dizer que toda essa parte que a gente está olhando aqui, ainda falta um pouquinho ali em cima da Rússia, alguns países da Europa, poderia ser considerado um único continente. E algumas pessoas realmente consideram. Colocam no mapa como se fosse o continente afro-eurasiano, né, que é a mistura da África com a Europa e a Ásia. Se a gente for ver, não tem nada que separe, né? A África está unida aqui, né, pela Península Arábica, né, com toda a Ásia, e a Europa e a Ásia estão unidas, né? A gente tem uma divisão, na verdade, desses 3 continentes, que é uma divisão que acaba sendo mais política do que dentro da geografia física. Isso porque, claro, né, como a gente sempre debate, não tem nada neutro nesse mundo. Para ajudar a gente, então, a gente vai dar uma olhadinha nessa região aqui no período do verão. O nosso verão? Não, o verão dos caras, né? O verão dos caras é o nosso inverno, então é de junho a setembro. Outra coisa que a gente precisa é a linha do Equador, que não é essa. Essa aqui é o Trópico de Câncer. Aham, peguei vocês. A linha do Equador está aqui, ó, gente, um pouquinho mais ao sul, né? Percebam, então, que não é o 30 graus, a gente está olhando para os 23 graus e para o zero. Professor, onde é que está o 60, né? A gente estudou tanto ele lá na circulação geral da atmosfera, ele está aqui em cima, ó, lá em cima. É um pouco mais acima disso, um pouco mais ao norte, tá? Aqui é que não coube no mapa da imagem de satélite que eu retirei para vocês. Quando a gente está no verão, acontece um fenômeno muito interessante que a gente já estudou algumas vezes, a gente já falou, que é a Terra, né, o continente e a água, eles têm um calor específico, né, que um dia a gente chama a Isis para falar disso com a gente, mas ele tem um calor específico, ou seja, ele ganha e ele perde calor diferentemente. O continente, ele tem uma tendência a sempre ganhar calor mais rapidamente e perder esse calor mais rapidamente, enquanto o oceano, ele ganha calor bem devagarinho, mas depois ele também demora para perder. Quando a gente está, então, no verão, no hemisfério norte, a gente tem aí os raios solares incidindo, né, perpendicularmente ao Trópico de Câncer, né? Ou seja, toda essa região aqui do continente, ela está sendo muito bem aquecida, né? Se é uma área que está sendo muito aquecida, a tendência é que as moléculas fiquem agitadas, né, que elas se elevem, fiquem menos densas e subam, né, criando uma zona de baixa pressão. Se o continente está mais quente, né, diferente dos oceanos, que não é que eles estejam gelados, tá bom, gente? É que eles estão um pouquinho mais gelados em relação ao continente, que está muito quente, porque está recebendo muita radiação solar. Então a gente vai criar no verão uma zona de alta pressão perto dos oceanos, enquanto na região continental a gente tem uma zona de baixa pressão. E o que isso causa, né, todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce, né? Tchararã. A alta pressão vai se deslocar para a zona de baixa pressão. Claro, está sobrando um espaço nessa região. O ar que estava ali subiu. E o ar da alta pressão, então, vai ocupar esse espaço. Mas olha só o caminho que ele está percorrendo. Olha o caminho dessa seta da alta pressão. Ela está levando o que com ela? Está cruzando o oceano inteiro. Está levando as chuvas, né? Então, quando ela chega lá na baixa pressão, né, na região continental, ela vai estar carregada de umidade que ela trouxe dos oceanos. Então, isso vai causar as chuvas muito fortes, né, no período das monções. Os indianos, os chineses, os asiáticos, né, mais ao sul da Ásia, todos eles têm uma relação realmente muito próxima com esse clima de monções. Porque o clima de monções são 2 estações muito bem definidas. Um verão que chove bastante e o inverno que ele é mais seco. Porque a gente vai ver que no inverno isso aqui inverte.
Mas tem mais um elemento aqui que é bastante importante para a gente também, que é, claro, a Cordilheira do Himalaia, né? O que vai acontecer nessa região? Ela vai encontrar, né, os ventos vêm então do oceano carregados de umidade e eles vão encontrar esse paredão, essa cordilheira gigantesca e vai acontecer aquilo que a gente chama de chuva orográfica, que é quando a chuva não consegue ultrapassar a montanha, né? Oro vem dessa coisa da montanha, né? Então ela não consegue passar e a chuva fica concentrada aqui, né? Ela fica concentrada antes da cordilheira do Himalaia. Depois a gente pode dar uma olhada aqui, dá para ver até uma região um pouco mais seca, né? Por quê? Porque toda a chuva acabou ficando concentrada nessa região aqui. Em geografia, né, em climatologia, a gente tem até uns termos mais chatos para essas questões, que é o seguinte: para cá, né, das chuvas orográficas, então onde a gente já tem uma região mais seca, porque a chuva toda drenou nessa região aqui, a gente vai chamar de sotavento, né? Aqui onde a chuva realmente cai, a gente vai chamar de barlavento. Sotavento por quê? Porque só sobrou vento, né? Só tem vento para cá, não tem mais água, não tem mais umidade. Isso aqui é a chuva orográfica. A gente também tem bastante dela aqui no nosso continente, né? Aqui no nosso país, Brasilzão. A Serra do Mar acontece isso. É por isso que de vez em quando a gente quer ir lá para Ubatuba, né? E encontra o quê? Uba-chuva. Porque a Serra do Mar acaba impedindo das nuvens subirem e irem para dentro do continente e acaba que essa região litorânea recebe muita chuva, a chuva se concentra lá porque as nuvens não conseguem passar as montanhas. Se a gente tem maior dificuldade para descer e subir a serra, imagina para quem é nuvem, né? Muito difícil. Então, na verdade, as monções, que são esses ventos que vêm lá da linha do Equador, em região ao sul da Ásia, eles provocam um verão extremamente chuvoso, né? E a gente pode dizer, então, usando outros termos, outras palavras, que no verão os ventos sopram do oceano para o continente. E essas águas são cheias de umidade, levam bastante água, dá para plantar arroz pra caramba, dá para fazer várias culturas, né, que esses povos têm, graças a esse período de chuvas, né? Graças às monções. Então eu sei que quando a gente ouve muito no jornal falar das monções, horrível, né? Tá inundando, todas as coisas estão embaixo da água, como se só fosse uma coisa ruim. É importante a gente saber que, na verdade, esse processo, né, desses ventos que vêm lá do 0 graus aos 23, eles são conhecidos por essa população há centenas, milhares de anos, né? Então, eles são adaptados de alguma forma a isso. E eles, inclusive, esperam pelas chuvas de monções. Quando elas não vêm, quando é o que acontece em casos de El Niño, isso aqui não acontece, eles ficam muito preocupados, porque eles entram em seca. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, que a gente vai olhar aqui como é que funciona esse mesmo lugar do mundo, oceano, mar, quando a gente está no inverno no hemisfério norte, né? Então lá no caso de dezembro a março, né? É estranho falar essas coisas, né? Invertido pra caramba, é diferente, né? Então estamos aqui com o Trópico de Câncer, com a linha do Equador. Agora, né, vamos pensar o seguinte: se não é mais verão lá, o Sol já não está mais incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Ele volta, né, a incidir lá no Trópico de Capricórnio, que é bem para cá, assim, bem mais ao sul. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que esse continente que estava se aquecendo rapidamente não se aqueça. Agora ele está mais frio. Ainda mais se a gente pensa de novo na Cordilheira do Himalaia, que está soprando ventos gelados. Aqui são altas montanhas, né? Então a gente vai mudar um pouquinho a nossa dinâmica. Aqui, o continente que antes era uma zona de baixa pressão, passa agora a ser uma zona de alta pressão. E a baixa pressão passa a ser justamente os oceanos, tá bom? Onde é que a gente vai ter circulação de vento, né? Mais próxima à atmosfera. Nas altas camadas, é claro que ela faz o movimento inverso. Mas aqui, próximo a nós, né? Próximo à nossa superfície, ela vai fazer da alta pressão para a baixa pressão. Só que perceba, né? Ela não está atravessando o oceano, né? E ela também está vindo lá do Himalaia. Ou seja, é um vento que ele é quente, é um vento não necessariamente quente, mas é um vento seco, não tem umidade nesse ar, né? Então é um vento que não carrega essa chuva, não carrega essa umidade. É por isso que no inverno, nessa região, a gente tem um período sim de muita seca. E é por isso que eles amam o verão, né? No verão vêm as águas e eles conseguem dar conta da agricultura e fazer todas as coisas que eles precisam. É por isso
que a gente pode dizer então que os ventos sopram do continente para o oceano no inverno no clima de monções. Vamos fazer um resumão, né, rapidão, para a gente entender isso aqui, um modelinho mais esquemático. Então, o clima de monções ele é caracterizado pela existência de duas estações muito bem definidas. Um inverno extremamente seco e outra com verão que é muito chuvoso. Então, vamos dar uma olhadinha no verão. Quando a gente diz que é verão, é conhecida também como a fase molhada, né? Porque vai ter chuva, coisa maravilhosa, né? A Terra, que tem um calor específico diferente da água, ela vai se aquecer mais rápida, chegando a 45 graus. Já o oceano, que esquenta bem mais devagar, mantendo a temperatura perto de 20 graus. Né? Essa diferença de temperatura da Terra, que está aquecida porque é verão, com o mar, vai criar a diferença das pressões atmosféricas. A gente sabe que o vento é o equilíbrio das pressões. O calor terrestre, então, aquece o ar da região que sobe para as camadas mais superiores da atmosfera. Isso deixa o quê? Um grande espaço livre que é ocupado pelos ventos que vêm do Oceano Índico. Né? Então, esse ar que sobe deixa um espaço que é preenchido ali pelos ventos que estão vindo do oceano. Esses ventos são como? Né? São ventos suavinhos? Né? Não, gente. São ventos pesadões, cheios de umidade. Eles estão atravessando o oceano, né? É muita chuva. Chega a chover uma semana direto no período das monções nessa região do sul da Ásia. Claro, aqui uma imagem estereotipada que passa bastante na televisão, né? Eles sofrem com isso mesmo, né? Assim como nós também sofremos com o clima. Esse clima das monções lembra bastante com o clima aqui nosso, né? Do sul e sudeste, mais sudeste, né? Do Brasil. A gente que mora aqui em São Paulo, a gente passa por uma situação muito similar, né? Nosso verão também é chuvoso e a gente também tem esse tipo de imagem, né, no nosso imaginário. Mas claro, é sempre assim, né? Eles não são adaptados, eles odeiam as monções? Não, pelo contrário. Eles também têm as suas adaptações e eles gostam das monções porque sem as monções eles não conseguiriam ter economia. Então as monções são muito importantes para o pessoal dessa região. Já no inverno, a gente vai ter um movimento inverso disso, né? É a fase seca das monções, né? Então, o continente, né, que já está bem mais frio do que o oceano, faz com que o fluxo de ar mude de sentido. A gente vai ter, né, o gélido e o seco, o vento da cordilheira do Himalaia, que sopra para o mar, né? Porque mudou as pressões atmosféricas, né? Como não há umidade suficiente para formar nuvens sobre o continente, chove pra caramba. Perdão, não chove nada, né? Opa, seca, eita, eita, eita. A gente forma uma região de muita seca, né? Uma área de seca, um período bastante complicado. E se esse período, né, ele se estende, a gente aí tem problemas muito sérios com a agricultura, com a economia dessa região. O Mike Davis, ele está estudando, né, então, a afetação do El Niño nessa região, o que seria exatamente como se eles tivessem um ano inteiro de inverno, né? Não vai ter as chuvas, né, de verão, não vai ter, as monções não vieram, né? Isso aparece várias vezes no imaginário, né, e nas notícias de jornal. As monções não vieram esse ano no sul da Ásia porque teve um ano de El Niño. O que são essas monções? São esses ventos que vêm carregados, né, de umidade. Então, são muito importantes. Quando a gente falar dos efeitos do El Niño, a gente está falando disso aqui, ó. A gente está falando que a zona de alta pressão está sobre o continente, né? E por isso que ela está mandando para fora aí todos os ventinhos, tudo a umidade. É bem triste. Beleza? É isso aí, galera. Beijão. Responda aí essas questões aí que estão vindo aí. Até a próxima. Bem, pessoal, por hoje é isso. Tinha mais coisa para colocar nesse formulário. El Ninho, inversão térmica, nossa, um monte de coisa, mas não deu tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo, vocês vão ficar me odiando. Então, semana que vem ou na próxima tem mais, né? E quem sabe a gente consegue chegar nos biomas, vai tudo depender, né? Tudo vai depender. Agora a vida está um grande mistério. O conhecimento ele é aos pouquinhos, né? A gente não pode ter pressa, né? Então, é isso, gente. Qualquer coisa vocês podem me procurar. Boa semana para vocês. Beijão.